Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Nesta quarta tivemos na Allianz Arena, em Munique, o segundo jogo da semifinal que definiu o segundo finalista da Champions League 25-26, que é o Paris Saint-Germain, que segurou o Bayern fora de casa, abriu o placar cedo, sofreu empate ali no finalzinho e vai à sua segunda final consecutiva em busca do bicampeonato europeu. Não conseguiu ver o jogo? Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo o que rolou do jeitinho do Pautas e Táticas, beleza? Já vai deixando aí seu like, a inscrição, o hype se possível, compartilhem o conteúdo e deixem o feedback de vocês nos comentários, assim como suas impressões sobre esse jogão. O Bayern veio com apenas uma mexida em relação ao time que iniciou o jogo em Paris. Saiu do 11 o Alphonso Davies e voltou o Konrad Laimer na lateral esquerda. Neuer no gol, Stanisic na lateral direita, Upamecano e Jonathan Tah na zaga, Laimer na lateral esquerda. Kimmich e Pavlovic, os dois volantes, Olise na ponta direita, Musiala, o meio atacante, Luis Dias na ponta esquerda e Harry Kane, o centroavante do 4-2-3-1. Já o PSG também se viu forçado a fazer uma troca na lateral direita, o Hakimi saiu lesionado e era desfalque para hoje. Com isso, o Zaire Emery deixou a posição no meio, foi improvisado no setor, em seu lugar o Fabian Ruiz, que é o titular do meio, mas iniciou o jogo da ida no banco, retoma sua posição no 11. Escalação aqui no 4-3-3 com Safonov no gol, Zaire Emery na lateral direita, Marquinhos e Pacho na zaga, Nuno Mendes na lateral esquerda. Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves, os três meio-campistas, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, os três atacantes. Olha, uma certeza eu já tinha como torcedor do Bayern, que vocês sabem que eu sou, tá? O time bávaro precisaria marcar pelo menos 3 gols se quisesse vencer no tempo normal, porque dificilmente ficaria sem tomar gol desse PSG. E durou menos de 3 minutos para isso acontecer. Perda da posse de bola do lado direito da defesa, na altura do meio-campo, o Kvaratskhelia arrancou pela esquerda, cruzou na área, a bola passou da marca do pênalti, o Dembélé encheu o pé para abrir o placar. E apesar de ter sido o único gol da etapa inicial, o jogo não deixou de ser o mesmo tiroteio que foi na ida, tá? Já para antecipar aqui os números do primeiro tempo, foram 59% a 41% de posse de bola para o Bayern. 7-6 em finalizações para os bávaros, mas 3-1 no alvo para os franceses. De fato, o Bayern demorou um pouco a entrar no jogo, parecia que o PSG ainda estava naquele modo do jogo de ida, quando abriu 5-2 principalmente, preparado para morder e contra-atacar, aproveitando a linha alta do Company, inclusive com uma sutil troca ali de posição do Doué com o Dembélé, o camisa 10 muitas vezes aparecendo mais pela direita e não centralizado, e um jogo muito bom do Kvaratskhelia atropelando pelo lado esquerdo, especialmente ali nos primeiros minutos do primeiro tempo. Mas quando o Bayern conseguiu controlar um pouco mais a posse, conseguiu criar chances interessantes. Finalizações de longa distância do Olise, 2 boas jogadas do Luis Dias, uma delas ele conseguiu cruzar para o Olise, que foi travado pelo Nuno Mendes na hora da finalização. Na outra, ele chamou o Zaire Emery para dançar e finalizou com muito perigo para fora. O Musiala também teve 2 chances perigosas, numa delas exigiu grande defesa do Safonov, na outra a bola também passou ali perto do ângulo oposto. Eu senti um pouco de falta da presença de área do Harry Kane. A gente sabe como ele é importante, armando o jogo, fora da área, mas nos momentos de conclusão ele quase nunca estava lá. Na única que ele finalizou no primeiro tempo, o Pacho o bloqueou. O PSG teve uma grande chance de ampliar numa bola parada, levantada na área, o desvio de cabeça ali do João Neves, o Neuer também fez uma grande defesa na pontinha dos dedos, e o primeiro tempo teve pelo menos 2 polêmicas de arbitragem. Numa delas, o Nuno Mendes, que já tinha amarelo, faz um toque de braço na bola, num movimento antinatural, o braço estava bem aberto, o árbitro, na verdade, marca um toque anterior do Laimer na mesma jogada. E depois, num outro lance dentro da área, o Bayern reclamou um pênalti do João Neves, quando o Vitinha chuta uma bola para afastar o perigo, e também com o braço muito aberto ao toque do João, acidental, que seria pênalti caso não tivesse a regra de que quando a bola está saindo da área e vindo de um companheiro, não se marca pênalti, beleza? Eu, como torcedor, pedi pênalti, com certeza. Mas, até assistindo aqui na TNT Esporte, o VSR, Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista da casa, explicou a regra e beleza, me convenceu de que realmente não se deve marcar pênalti nesse tipo de lance. O Bayern terminou o primeiro tempo com mais posse, mais finalizações, mas bem menos assertivo e perigoso do que o PSG, que com 45 minutos restantes administra 2 gols de vantagem,
conseguindo bloquear bem a área, sendo perigoso nos contra-ataques, aproveitando as costas da defesa e pressionando muito bem lá dentro do campo de ataque também. Cada recuo do Neuer era um desespero para a defesa, cada vez que principalmente o Kvaratskhelia saía no mano a mano com o Stanisic, era um Deus nos acuda. Inclusive me chamou muito a atenção também que o goleiro Safonov, nos tiros de meta, estava adotando a estratégia que o PSG faz nos pontapés iniciais, né, de jogar a bola pela linha lateral para encaixar a pressão lá na frente. Quando ele chutou a primeira, eu achei que ele tinha só errado mesmo. Na segunda eu tive certeza que foi de propósito e ao longo do segundo tempo ele fez várias vezes, beleza? Mas o desespero do Bayern continuava a dar espaço para o PSG contra-atacar na segunda etapa. Com 10 minutos depois da volta do vestiário, o Doué recebeu sozinho na direita, acertou uma pedrada para o Neuer fazer uma defesaça. Com 11, o Kvaratskhelia driblou 2 dentro da área e bateu com perigo para o Neuer esticar a perna e fazer mais uma defesa difícil. Estava claro como o PSG, quando não tinha bola, apostava tudo em não dar espaço para as finalizações, especialmente ali do Olise e do Luiz Dias, naqueles chutes cruzados, né, que os dois são especialistas, já marcaram vários golaços desse jeito, e sem espaço os atacantes do Bayern rodavam muito a bola ali ao redor da área, meio que sem encontrar soluções para o que fazer com ela. Aos 16 minutos do segundo tempo, um lance que ilustrou muito bem isso foi quando o Stanisic recebeu na entrada da área, espaço livre, mas ali naquela pressa de tentar empatar o jogo, ele finalizou fraquíssimo no meio do gol. Colocou muito perigo ali para o Safonov. 2 minutos depois, o Doué, uma puxada de contra-ataque, foi para cima do Jonathan Tah, exigiu mais uma grande defesa do Neuer. Com 20 minutos do segundo tempo, uma troca de cara a lado, né? O Barcola no lugar do Dembélé no PSG, o Davies na vaga do Stanisic no Bayern. Depois o Kompany também chamou o Kim Min-jae numa troca inesperada ali pelo Jonathan Tah. Eu, quando vi que o Kim Min-jae ia entrar, eu achei que seria para trocar os dois laterais, né, por um zagueiro a mais, e o Davies, que já foi ponta, né, no início da carreira, teria ali mais liberdade, né, e ficaria mais solto ali nos contra-ataques, e aí o Bayern teria 3 zagueiros para poder controlar essa linha alta e o resto do time todo para frente. 2 volantes e o resto do time praticamente só atacante, somando ali também, né, com o Davies. Tá? Mas não foi isso que aconteceu por conta do Kim Min-jae ter entrado justamente no lugar do Jonathan Tah, beleza? Além do que, eu também achava que com essa troca ali, mantendo 3 zagueiros no time, né, o time também teria um reforço a mais na bola aérea quando fosse preciso, mas provavelmente o Tah saiu por algum problema físico, né, principalmente ficar correndo atrás dos atacantes que são muito velozes do PSG, deve ter dado alguma estourada ali na musculatura, algum problema aconteceu, cara, não foi uma troca simplesmente técnica. Claro, eu tô gravando aqui minutos depois que o jogo acabou, ainda não temos informação de como foi essa troca, mas soou realmente bem estranha, beleza? O Bayern até produziu outras 2 boas jogadas, né, de 2 finalizações justamente dos seus pontas, que estavam finalizando um pouco, o Luiz Dias e o Olise, mas ambas ali também fracas em cima do Safonov. E tome PSG, né, levando perigo. Num passe errado ali do Olise na saída de bola, ele que recuou para tentar fazer o time sair de trás, o Kvaratskhelia balançou para cima da marcação, soltou no Doué na esquerda que bateu com perigo na rede pelo lado de fora. E o Doué continuou sendo um tormento. Dessa vez, nem com tanto espaço assim, mas ele se virou bem e bateu no contrapé, quase marcando mais um. O Neuer ali só torceu, nem se mexeu, realmente não dava para ele fazer nada porque tirou o chute da cartola ali, o Doué, tá? E foi a última dele no jogo, o Luiz Henrique tirou o Doué, assim como o Fabian Ruiz, e pôs no jogo o Lucas Beraldo e o Lucas Hernandes, né, 2 zagueiros, né, o Lucas Hernandes também lateral esquerdo, o Beraldo pode fazer lateral esquerda, mas também meio campo. Ali não tinha muita tática não, tá? Era mais o Luiz Henrique preocupado com os minutos finais em fechar um pouco mais a casinha. O Kompany respondeu trocando o Musiala pelo Nicolas Jackson, né, o Musiala um pouco mais apagado do jogo, então saiu ali o meio atacante, entrou mais um centroavante no time. Depois, no desespero, o Lennart Kau entrou no lugar do Upamecano. Então o Bayern terminou o jogo só com Kim Min-jae de zagueiro de origem. A última troca do PSG, saiu Nuno Mendes e entrou o Mayulu. E o árbitro, por 2 vezes, ignorou faltas para o Bayern na entrada da área e marcou toques de mão de quem sofreu a falta quando caiu no chão. Né? Primeiro em cima do Luiz Dias, eu achei até que ele tinha dado simulação no lance, mas foi falta, tá? Teve uma obstrução ali no lance, e aí quando ele cai, ele coloca a mão na bola, só aí o árbitro apita e ele não marca a falta, ele marca o toque de mão na bola do Luiz Dias. Um pouco depois, aconteceu a mesma coisa com o Harry Kane ali lá do lado oposto, também na entrada da área, ele sofre a falta, cai, põe a mão na bola, o árbitro apita e marca a mão na bola do Kane, beleza?
Aos 87, o Luiz Dias fez uma grande jogada, rolou para o Karl, que chutou em cima da marcação. No rebote, o Laimer finalizou de novo, a bola explodiu na mão do João Neves, mas estava colada ao corpo, então nada a se marcar, não tem como reclamar pênalti nesse lance. E o Bayern só chegou ao empate aos 93 com o Harry Kane, após uma boa enfiada de bola ali do Davis, mas faltava pouquíssimo tempo para acabar o jogo, já estava quase estourando ali o tempo de acréscimo, o árbitro, se pá, deu mais 1 minuto para acabar o jogo, então ficou nisso. 1-1, 6-5 para o PSG no agregado, os atuais campeões defenderão seu título na final. E vamos ser sinceros, avançou quem jogou mais bola no confronto. Os números finais do jogo, 15-15 em finalizações, 8-5 para o PSG no alvo, 62-38% de posse de bola para o Bayern, né, para os donos da casa, até por conta da postura do PSG, que mesmo se defendendo mais e se defendendo muito bem, foi sempre mais perigoso na hora de atacar. O Bayern não teve muitas soluções para furar essa defesa que o Luiz Henrique armou, para favorecer seus contra-ataques que também foram sempre muito bem executados, tá? Como contra-ataca, como corre o time do PSG, especialmente seu trio de ataque. E muito temos que falar sobre o PSG do Luiz Henrique, tá? Em 3 temporadas, uma semi, 2 finais de Champions, favorito ao segundo título consecutivo, transformou o clube jovem e com várias estrelas midiáticas num time de futebol, com uma ideia de jogo que eu não consigo classificar como posicional ou nenhuma outra caixinha que eu ou vocês conhecemos, né? Como qualquer definição tática ali de estilo de jogo, o trabalho é tão autoral que deve ser celebrado como um estilo único e também muito adaptável. Um time acostumado a controlar a posse de bola e não sofrer na liga que domina e pouco é ameaçado, atropelou o Chelsea, atropelou o Liverpool, em parte do segundo tempo do jogo de ida havia atropelado o Bayern e no jogo de volta sempre esteve mais perto do segundo gol do que sofreu o empate, mesmo com uma postura de mais defesa, menos posse, marcando mais em bloco baixo. Isso é adaptação bem feita e isso é conseguir extrair o melhor dos seus jogadores. Se na ida o Neuer não fez nenhuma defesa, hoje se não fosse ele seria mais uma goleada do PSG. O gol do Bayern quase que no último lance do jogo também mostra o quão brilhantes foram os jogos de Safonov, o goleiro do PSG, e da dupla de zaga, tá? O Marquinhos e o Pacho. O Pacho, inclusive, foi escolhido pela UEFA o melhor em campo, mas para mim, o melhor do jogo de hoje foi Désiré Doué, endiabrado o menino para cima da defesa bávara. No confronto entre o decantado e suposto melhor time da temporada e do atual campeão, o dono da coroa manteve o cinturão e vai defendê-lo contra um Arsenal, que assim como o próprio PSG na temporada passada, quer sentir o sabor de como é ser campeão europeu pela primeira vez. 2 times que ainda têm o que fazer na temporada, tá? Embora a missão do PSG de ser campeão francês pareça muito mais protocolar do que é para o Arsenal, que parece ser mais questão de honra pelas últimas 3 temporadas sendo vice, né, no seu campeonato, na Premier League. Vai ser um grande jogo, cara, no dia 30 de maio em Budapeste. PSG é favorito pelo que joga e pelo que o Arsenal já jogou, pelo nível que apresentou nessa temporada, mas não vamos nos esquecer. O Arsenal está invicto, foi o melhor time da fase de liga e vai enfrentar o atual campeão. Eu acho que é uma final gigante. Também seria com o Bayern, que seriam os 2 melhores times da fase de liga. O Bayern, como eu já disse aqui, exaltado por muitos como o melhor time dessa temporada. O Arsenal, virtual campeão da liga mais difícil do mundo também. Então vamos ter uma final muito grande também entre o Paris Saint-Germain e, né, os Gunners e o Arsenal. Em 90 minutos, um jogo só, campo neutro, possivelmente com os Gunners vindo ali, né, com o peito estufado, com uma Premier League no currículo. Cara, tudo pode acontecer. Temos que falar do favoritismo do PSG, com certeza, mas tudo pode acontecer, não vai ser um jogo... Eu não espero que seja um jogo como foi, por exemplo, a final do ano passado, que praticamente não existiu, né? Com 5-0, assim, bem fácil, né, do PSG para cima da Inter de Milão, e bem inesperado também. Era um time que se destacava por uma defesa muito forte, o time da Inter, como esse Arsenal também se destaca, sofreu apenas 6 gols, né, em toda a Champions, em toda a sua campanha. Mas, cara, parabéns ao PSG, já tinha dado mostras do time que foi e que é, desde a Copa do Mundo de Clubes, né, que para muitos foi o último ato da temporada passada, mas tecnicamente também é o primeiro ato da atual temporada. Não teve pré-temporada, né? Então veio direto da Copa do Mundo de Clubes, já desembocando em 25, 26. Lá na Copa do Mundo de Clubes amassou quem veio pela frente, inclusive o próprio Bayern e o Real Madrid. E sabe-se lá como tomou aquele 3-0 na final para o Chelsea. Demorou a chegar naquele mesmo nível
nessa atual temporada, mas chegou na hora certa e vai vir babando para conquistar sua segunda orelhuda e se firmar de vez como um dos gigantes do futebol europeu. Não só pela grana que tem, pelo investimento que faz há anos, mas também pelas taças. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!